Para falar um pouco mais sobre essa onda de calor, eu quero receber aqui o Carlos Sanqueta, que é ecologista, especialista em mudanças climáticas e também membro do painel da ONU sobre clima. Seja muito bem-vindo, Sanqueta, é um prazer recebê-lo aqui no Fast News. Gostaria que você comentasse também quais são os riscos quando a gente fala de umidade relativa do ar e a que fenômeno que toda essa situação está ligada. Muito bem, meus amigos, do Jovem Pan News. Um grande abraço a todos. Bem, nós estamos enfrentando aí uma onda terrível, de calor agora por esses dias, que deve se estender pelos próximos momentos aí ao longo da semana. E também temos previsão que o El Niño, inclusive o Super El Niño, que está previsto aí eventualmente nos próximos meses, que vai trazer muito calor no nosso verão, possivelmente até abril do ano que vem. Bom, com relação à umidade, combinando o efeito da temperatura com uma umidade ou muito baixa ou excessivamente alta em algumas regiões, pode trazer problemas os mais diversos possíveis em relação à agricultura, à produção, à segurança alimentar, à segurança hídrica também, a precipitação combinada, às vezes com o excesso de temperatura, pode trazer chuvas intensas, fenômenos que podem trazer alagamentos, etc., seja uma série de questões associadas a isso. E o que está por detrás disso? Nós sabemos que é o fenômeno El Niño, que ocorre a cada 5, 7 anos e que é normal que aconteça. Isso sempre acontece periodicamente. O problema é que agora ele está sendo intensificado pelas ações humanas, pelas mudanças climáticas provocadas por nós mesmos, seres humanos. Então nós precisamos realmente, ao mesmo tempo nos adaptarmos a esse clima cambiante e também promover ações de mitigação, fazer a nossa parte para reduzir esse problema. Professor, o Gustavo Segré também tem uma pergunta ao senhor. Vai lá, Segré. Sim, gostaria... Boa tarde, Carlos, um prazer tê-lo conosco. Eu uma vez visitei Amazonas, Manaus, e aí me indicaram que as 4 estações do ano lá era quente, muito quente, fervendo e inferno. E dá a sensação de que isso está se transportando para o Brasil todo. Quando tem aquelas frentes frias, geralmente se penaliza o meu país, a Argentina, que a culpa do país está vindo a frente fria para o Brasil. Mas o que devemos esperar para os próximos dias, meses, talvez? Porque estamos observando que essa temperatura começa a esquentar muito e a gente não está preparado para isso, sobretudo as pessoas de idade. Então a recomendação de sempre, tomar muita água, se hidratar, utilizar o protetor. Mas a preocupação é muitas vezes daqui para frente, A pele tem memória. Então, qual seria a sua recomendação para aqueles que estamos todos sofrendo dessa onda de calor? Exato, muito importante, prazer conhecê-lo também, falar contigo aqui. Realmente, nós estamos vivendo um momento muito especial, muito particular, com onda de calor terrível. E isso deve se intensificar, isso já era previsto, vem sendo previsto pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas que eu faço parte. Então, tudo isso não é uma mera surpresa, nós estamos com uma previsão realmente de enfrentarmos cada vez mais esses eventos climáticos extremos. E o que nós podemos fazer? Bom, de dois lados, como eu disse, adaptação, nos adaptarmos, Realmente nós temos... Eu estou aqui no interior do Paraná, região sempre muito fria e que agora enfrenta um calor terrível, Então nós estamos experimentando exatamente esse fato de transportando aqui Manaus para o sul do Brasil. Realmente, sul e sudeste, particularmente, estão enfrentando esse calor terrível. Bom, o que nós podemos fazer? Então, nos adaptarmos, ao nosso corpo, à nossa casa, à nossa vida. E também a agricultura, as atividades empresariais, de uma forma geral, também fazem parte desse contexto, No indivíduo, nós temos que tomar cuidado com a nossa saúde, nós temos que tomar cuidado com o nosso dia a dia e com as nossas atividades. Eventualmente, até algumas atividades precisam ser paralisadas, E tudo isso representa, muitas vezes, um transtorno para nós, E do outro lado, além da adaptação a essa situação, nós temos que fazer algo para melhorar um pouco a situação, ou seja, promover a mitigação. E isso significa reduzir as emissões de gases de efeito estufa, Nós podemos reduzir utilizando combustíveis mais renováveis. Por exemplo, eu só uso aqui o etanol. Nós podemos usar outras opções de energia, painéis fotovoltaicos, nós podemos tratar o nosso resíduo de uma forma mais inteligente. Então nós temos que fazer isso porque esse efeito vai ser muito benéfico, haja vista que nós
temos que promover aí, né, as reduções de emissão. Sem isso, o El Niño vai se tornar cada vez mais um super El Niño e os efeitos serão nefastos. É sobre isso que eu queria tocar com o senhor, professor, rapidamente, porque até o ano passado a gente tinha a influência do Laninha, né? O Laninha, se não me engano, durou 3 anos e ele trazia seca nos lugares que deveria chover, levava a chuva para onde deveria ter um período de seca, mas, de certa forma, ele fez com que as temperaturas ficassem mais baixas. A gente teve um inverno, de fato, aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, capital, diferentemente deste ano. Quando a gente fala, por exemplo, de mudanças climáticas ou de um clima que estaria ficando desregulado diante da ação intensa do homem, enfim, a gente está falando sobre a possibilidade maior de fenômenos como o El Niño, eles voltarem mais vezes ou eles durarem mais tempo, e fenômenos como o Laninha ou algum tipo de neutralidade serem menos recorrentes? Exatamente, você tocou num ponto muito importante. Esses fenômenos são recorrentes e naturais, e eles ocorrem, portanto, de forma alternada, Laninha e El Niño, né, promovendo maior ou menor intensificação do calor. Porém, agora, as ações humanas, né, existem até pesquisas mostrando isso, que as ações humanas, elas intensificam, né, esses fenômenos naturais. Portanto, de um lado, algo que nós não podemos fazer, controlar o clima não é algo fácil de ser feito, mas, por outro lado, nós podemos fazer as duas coisas que eu mencionei, nos adaptarmos a essa realidade e também ajudarmos um pouco mais, né, o planeta a se equilibrar. Na medida que nós temos menos emissões, temos um ambiente mais equilibrado, nós podemos, sim, ajudar o planeta a ter esse equilíbrio. Não podemos controlar tudo, porque realmente são fenômenos naturais, mas, sem dúvida, um pouco, e devemos fazer isso, né, começando pelo próprio indivíduo. E as empresas, o setor agrícola, enfim, todos os setores da sociedade, nós precisamos fazer um pouco para ajudar a melhorar o nosso clima. Professor, eu tenho só mais uma pergunta ao senhor, porque a gente estava falando nesse fim de semana sobre um fenômeno que aconteceu lá em Santa Catarina, que é um tsunami meteorológico que arrastou carros em uma parte lá do litoral sul de Santa Catarina. As ondas invadiram parte da cidade, foi um estrago grande lá. Eu acho que a gente tem imagens aí, né, Alemão, para a gente trazer aqui para quem nos acompanha, que eu acho que estava na página seguinte, que é o texto ali do tsunami. Vamos colocar as imagens para quem que nos acompanha possa ver? Por favor, a gente já vai colocar as imagens aí para vocês, ó, tá aí, uma onda forte, e os meteorologistas, eles caracterizaram essa situação que a gente está vendo nesse vídeo aí, ó, como um tsunami. Não um tsunami provocado, por exemplo, por um abalo sísmico, etc., mas sim pela força do vento. Como que o senhor olha para esse tipo de situação que tem acontecido? Aconteceu em Santa Catarina, recentemente no Rio de Janeiro o pessoal também tomou um baita de um susto porque a onda saiu invadindo toda a praia ali, arrastando tudo. Essas situações, elas podem se tornar cada vez mais recorrentes? Sim, sim, tem acontecido. Eu tenho observado isso em vários locais que eu viajo, que eu visito, e realmente no Rio Grande do Sul já aconteceu algo semelhante, né? Nós já perdemos boa parte do nosso litoral por ressacas, que são às vezes comuns de acontecer naturalmente, só que agora eles são mais recorrentes, esses fenômenos, e mais intensos, né? Eu lembro da praia que eu, quando era criança, costumava, né, a ir. E hoje essa praia já não existe mais, então nós estamos cada vez mais enfrentando essas situações. E as cidades, as regiões costeiras e insulares são bastante vulneráveis, portanto, elas precisam realmente de um trabalho especial, um olhar especial dos governantes em várias esferas para que possamos ter, né, menos ameaças, menos riscos com relação a esses eventos. Professor, muito obrigado pela participação conosco hoje. Olha, essa imagem é impressionante, né? Que vai mostrando ali o rio, o mar se aproximando e invadindo tudo, arrastando o carro, invadindo o comércio, provocando uma correria lá no litoral sul de Santa Catarina. A situação chamou bastante a atenção e principalmente assustou as pessoas que estavam ali naquele local. Lá em Laguna foi que aconteceu, agora eu lembrei. Foi lá em Laguna, em Santa Catarina. Obrigado, professor. Até a próxima, um grande abraço. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Segreja, já nos falamos mais.